Muito provavelmente você já ouviu falar sobre a pressão no fundo do mar e sobre a pressão em grandes altitudes, como por exemplo quando alguns jogadores de algum time vai jogar contra times de grandes altitudes, como lá na Bolívia, no Equador, entre outros países. E hoje nós vamos entender sobre a pressão atmosférica, que é essa grandeza tão magnífica que existe na Terra. Bora entender nesse vídeo. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, porque hoje você vai entender de uma vez por todas o que é pressão atmosférica e o que ela faz na Terra, por exemplo. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e bora pro vídeo. Bom, a pressão atmosférica é bastante estudada tanto na química quanto na física. Na química é mais quando entra na parte de físico-química, porque precisa daquela fórmula de PV igual a nRT, por exemplo, que é pressão vezes volume igual a número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. E também existem as transformações, ou seja, que depende da pressão. Por exemplo, quando nós colocamos a água submetida a uma pressão muito maior, o seu ponto de ebulição irá aumentar, e se colocarmos a água em uma pressão muito menor, o seu ponto de ebulição irá diminuir. Então é por isso que a panela de pressão funciona. Por quê? A panela de pressão é feita para que consiga esquentar, ou seja, cozinhar mais a comida ou alimento por mais tempo. E para isso precisa-se aumentar o ponto de ebulição da água para que ela não evapore toda quando chegue, por exemplo, em 5 graus Celsius, que uma panela comum consegue fazer. Já na panela de pressão, a pressão dentro da panela, no interior da panela, é muito grande. E é por isso que precisa estar vedada, e é por isso também que quando você abre a panela de pressão quando ainda não está pronto, quando ainda está no pico de pressão, vai estourar parecendo uma bomba, porque a pressão interna está muito grande, a pressão muito maior do que a pressão do exterior, então a tampa da panela e as paredes da panela estão lutando contra essa força, e a pressão está maior lá dentro para que a água entre em ebulição, em processo de ebulição, mais devagar, ou seja, ao invés de ser 100 graus Celsius, vai ser maior do que 100 graus Celsius essa temperatura de ebulição, conseguindo assim cozinhar o alimento que está dentro da panela por muito mais tempo e ter um melhor cozimento do alimento. E outros exemplos também podem ser citados quando a pressão está menor. Por exemplo, lá na Bolívia, que tem uma altitude de mais de 2.000 metros, de altitude em relação ao nível do mar, e em relação a gente também, a água vai ferver em uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. E com isso, vai conseguir ferver, por exemplo, em 93 graus Celsius, que a gente não está acostumado a ver. E já falando em Bolívia, eu vou falar sobre o porquê dos jogadores se sentem incomodados de jogar em grandes altitudes e por que é tão difícil jogar lá. Bora entender. Bom, pessoal, o nosso pulmão, por exemplo, eu e acredito que você também, estamos, vamos dizer assim, no nível do mar. E se estamos no nível do mar, a pressão exercida sobre a gente é de 1 atm, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, mmHg. E com isso, para nós respirarmos, o nosso pulmão precisa fazer com que a pressão de lá de dentro fique menor do que 1 atm. Ou seja, no pulmão, quando a gente não está expirando, não está puxando o ar para dentro, a pressão lá dentro é de 1 atm igual à exterior, que é aqui da atmosfera do nosso ar. E então, quando nós vamos puxar o ar para dentro do pulmão, o pulmão precisa descer essa pressão. E ele desce em torno de 0,1, 0,2 atm. Por exemplo, a pressão exterior vai ficar 1 atm e a interior no pulmão vai ficar de 0,8. E com isso, a pressão de fora vai conseguir empurrar o ar para dentro do nosso pulmão. E se nós formos para uma grande altitude, como exemplo na Bolívia, que é mais de 2.000 metros acima do mar, lá, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, se aqui no nível do mar é 1 atm, lá vai ser 0,9, 0,8 atm. Dependendo da altitude, vai diminuindo a pressão. E se lá é 0,8 atm, o nosso pulmão não vai poder mais descer a pressão no seu interior
para 0,8 atm, porque isso não vai adiantar nada e o ar não vai entrar com facilidade. E então, quando nós estamos lá nessas grandes altitudes, precisamos descer o ar, descer a pressão interior do nosso pulmão para abaixo de 0,8 atm, que o nosso pulmão não está acostumado. Então a gente se esforça muito mais para conseguir chegar a 0,7 atm, para que o ar de 0,8 entre no nosso pulmão, ou seja, usa a pressão de fora de 0,8, empurre o ar para dentro do nosso pulmão de 0,7 e com isso conseguir respirar. E isso demanda muito esforço e é por isso que os jogadores se cansam muito mais rápido quando estão jogando em países com essa altitude e com essa pressão. E o pessoal de lá desses países já está acostumado com esse tipo de pressão exterior. Então significa que o pulmão já consegue descer a pressão para 0,7, 0,6 com muito mais facilidade, porque isso eles conseguem fazer diariamente, porque precisa por conta da sobrevivência. E eu disse que quanto maior a altitude, menor a pressão, vai abaixando a pressão. E então significa que a pressão exercida sobre o avião, onde o avião está, que é muito alto, né, onde o avião vai, é muito baixa. Então isso significa que se nós fôssemos lá para cima e respirássemos o ar com essa pressão, nós não iríamos conseguir respirar, por exemplo, porque lá pode ser 0,6, 0,5, é muito menor a pressão. Então é por isso que antes de decolar, o avião é pressurizado com a pressão de 1 atm e é totalmente fechado. Quando nós chegamos lá em cima, ele continua fechado. E é por isso que quando a gente abre uma porta, como a gente vê em muitos filmes, em desenhos, quando a gente abre a porta de um avião, as pessoas são jogadas para fora. Mas ali tem um pouquinho de fantasia. Só que realmente vai ser puxada para fora, jogada para fora no caso, porque a pressão interior do avião é muito maior do que a exterior. Então isso significa que a pressão interior, que é maior, vai empurrar as pessoas, porque se aqui é 0,6, aqui é 1 atm, como aqui é maior, vai ganhar na força. Então, é óbvio isso. E é por isso que quando acontece alguma coisa lá no avião, que abre algum compartimento ou acontece algum acidente, cai aquelas máscaras para ficar segurando no nariz e na boca, cobrindo essa região aqui. Porque assim consegue respirar o ar de 1 atm e não tem tanta dificuldade para continuar a respiração. E ainda falando sobre o avião, a pressão é importante também para a força de sustentação que surge para o avião conseguir voar. E eu já tenho até um vídeo, um vídeo curto, que vai estar aqui nos cards sobre isso, sobre um experimento também. E é por quê? Porque quando o avião está voando, ele vai muito rápido mesmo, acima de 100 km por hora lá no ar. Então com isso, quando o ar passa, ou qualquer outro fluido passa por uma superfície com uma velocidade maior, a pressão que está em cima, ou seja, a região que o ar passou com uma maior velocidade, a pressão vai cair. E com isso, como a pressão aqui, por exemplo, lá em cima 0,6, 0,6. O ar passou muito rápido, a pressão caiu para 0,4. Mas aqui ainda continua 0,6. Então isso significa que essa 0,6 vai conseguir vencer o 0,4 e vai empurrar o avião para cima, fazendo a força de sustentação nas asas do avião. E é por isso que as asas têm esse formato aqui, porque assim fica muito mais fácil do ar vir por cima e passar com muito mais facilidade e muito mais rapidez por cima da asa e com isso fazer essa força de sustentação. Então, até aqui nós falamos sobre a pressão em grandes altitudes, em gigantescas altitudes. E por isso que muitos alpinistas, quando chegam no topo de Monte Everest ou em outros montes muito altos, têm que levar os galões de oxigênio, porque senão vão ficar sem oxigênio, não vão conseguir superar a pressão, o pulmão não vai conseguir descer tanto a pressão. Então, eu falei que quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, se nós descêssemos muito para baixo do nível do mar, o que acontece? A pressão vai aumentar. E tem um fato curioso, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm. Então significa que na superfície é 1 atm. Se nós descêssemos 10 metros abaixo do nível do mar, vai ficar 2 atms. 20 metros, 3 atms. E isso tudo tem a ver com também a dor que nós sentimos no ouvido quando nós entramos dentro do mar. Porque quando nós entramos dentro do mar e vamos descendo, ficando cada vez mais profundo, a pressão exercida sobre
o ouvido vai empurrando o ar lá para dentro e é por isso que fica aquela dorzinha chata. E aí a gente volta para a superfície. Mas então, aí agora nós vamos entrar na questão dos mergulhadores. Quando os mergulhadores entram no mar e mergulham profundidades gigantescas, 10, 20, 30, 40 metros de profundidade, eles precisam levar uma roupa adequada para isso e galões de oxigênio, é óbvio. E o galão de oxigênio está calibrado com a pressão que a gente consegue respirar e que o pulmão também consegue descer, por exemplo. Aí quando o mergulhador desce, ele consegue respirar normalmente por causa do seu galão de oxigênio e por causa da sua roupa que ele está usando. Mas quando ele atinge uma certa profundidade, por exemplo, 40 metros, que era o objetivo dele, ele não pode subir esses 40 metros de vez. Ou seja, muito rápido, porque senão dá embolia gasosa. E a embolia gasosa é uma situação que vê as bolhas de ar entrando na corrente sanguínea, ou seja, entrando no interior dos vasos sanguíneos. E como tem várias bolinhas de ar dentro dos vasos sanguíneos, isso impede a circulação do sangue pelas suas veias e artérias. E o que faz com que algumas regiões do corpo não sejam irrigadas por sangue, promovendo uma deficiência de oxigênio no seu corpo. E essa falta de irrigação de sangue no seu corpo é muito perigoso, ainda mais quando não consegue chegar mais no cérebro e pode levar à morte. E pode acontecer também a expansão dos pulmões do mergulhador quando ele está voltando à superfície. E essa expansão se dá por conta da diferença de pressão que o mergulhador vai sentir. Ou seja, lá embaixo está uma pressão muito grande e quando ele sobe a pressão volta ao normal. Mas aí o pulmão não está acostumado com essa pressão daqui de cima e ele acaba expandindo, podendo até estourar. E ele expande porque a pressão dentro do pulmão está muito maior do que de fora. Então com isso ele consegue expandir com muito mais facilidade. Então tem que tomar cuidado quando se você for mergulhador, quando você